Olá, pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma edição do nosso editorial Quantum Docs, trazendo para você assuntos incríveis como este. Olá, tudo bem? Voltamos aqui. Então, hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o livro de Fritz J. Capra, ou seja, O Tal da Física. Esse livro aqui é essencial para você que gosta de estudar esses assuntos e é essencial para você buscar mais conhecimento relacionado à mecânica quântica, ao misticismo, às teorias holísticas, às terapias holísticas e tudo que está relacionado com esse campo mais místico, mas que acaba batendo aí na nossa realidade física, inclusive da física clássica e da física quântica. O livro O Tal da Física foi lançado em 1975, de um físico austríaco chamado Fritz J. Capra. Ele era um físico teórico e ele gostava de misturar essas coisas relacionadas ao teorias milenares aí do misticismo oriental, que sempre englobam o budismo, o hinduísmo e, de certa forma, o taoísmo, a filosofia do Tao, né? E dentro dessas visões filosóficas, o Fritz J. Capra produziu esse livro muito legal, que engloba esse misticismo e que acaba batendo em sempre que a gente fala aqui nos nossos estudos da Quantum Docs, a gente sempre fala que a física clássica bateu na física quântica lá na década de 20, os dois se separaram e os físicos falaram: nós não vamos estudar mais sobre a realidade última. E, inclusive, o hinduísmo fala muito sobre essa questão da realidade última, que é isso, é nossa realidade última, é esses estudos que vão além do que você pode conhecer aqui no seu mundo físico, no mundo tradicional. Então, falando mais um pouquinho sobre esse livro do Fritz J. Capra, O Tal da Física, ele foi separado em três grandes partes aí do livro. O Capra separou a primeira parte falando aí sobre o caminho da física, né? Ele explica um pouquinho sobre a física clássica, a física newtoniana, a física cartesiana, baseada nas questões do sólido, da partícula, da separação do sujeito, do objeto, do tempo e do espaço absoluto. E essas duas partes fazem parte dessas duas grandes revoluções da física aí, tanto pela parte do Einstein aí, na questão da teoria da relatividade, que unificava o espaço-tempo, da equivalência da massa e energia, aquele E igual a mc ao quadrado, aquela famosa fórmula do Einstein, e também pela relatividade da simultaneidade. E daí entra nessa questão também a mecânica quântica e a teoria dos campos, né? A mecânica quântica, tanto pela questão da dualidade da partícula-onda, né? Até isso era uma briga entre os físicos ali, muitos até hoje nem acreditam nessa questão da dualidade onda-partícula, ou nos experimentos da dupla fenda, que foram realizados lá em 1801 pelo físico Thomas Young, depois foi publicado em 1805. Então você vai sempre quando se fala em experiência da dupla fenda, você vai encontrar essas duas datas, sendo 1801 quando ele fez o experimento e 1805 quando ele publicou o experimento da dupla fenda. Então o Capra vai andando por esse meio ali da física, explicando mais ou menos como ela funciona, e, logicamente, quando a gente chega e bate dentro da física quântica, da mecânica quântica, aí começam os grandes problemas, porque muitos da academia não aceitam não aceitam não, às vezes não podem aceitar ou aceitar esses fatos e acabam deixando de lado a mecânica quântica, a física quântica, porque é um assunto muito complicado e não faz bem aos negócios em várias instâncias aí. Quando chega dentro dessa questão da física quântica, o próprio autor, o Fritz J. Capra, ele destaca que a realidade subatômica, né, revela um universo dinâmico.
um universo de dualidades, um universo de possibilidades incríveis, que ele é interconectado e não dual, muito distante aí da visão newtoniana e da visão cartesiana, ou da questão mecanicista tradicional daquela época da física clássica, né? Então, o livro O Tal da Física, do Fritz J. Capra, é um bom livro para você adquirir, porque ele se baseia nesses fatos relacionados da física clássica, física quântica, mecânica quântica e o misticismo oriental, que engloba o budismo, o hinduísmo e o taoísmo. Aí, dentro da segunda, você entra na segunda parte no livro, você vê um caminho ali místico, né, oriental, baseado nessas três ideologias, nessas três, não são religiões, né, mas essas três ideologias do hinduísmo, que é baseado principalmente no Vedanta, daí do budismo, com ênfase que eles dão na impermanência, na vacuidade e na interdependência, e também do taoísmo, que é o fluxo, né? O taoísmo, o Tao é o caminho, mas também é o fluxo da tua vida, o fluxo incessante, a unidade dos opostos, a complementaridade do Yin Yang, como eu tinha dito também no outro post passado aí, e da espontaneidade, né? Então ele mostra como essas tradições antigas alcançaram por meio dessa experiência mística, talvez da meditação, da contemplação, essa visão de mundo como uma unidade orgânica, como tudo está conectado. O movimento contínuo e a ausência de separação fundamental entre o observador e o observado. Aliás, essas palavras observador e observado são sempre essas palavras que a gente fala muito dentro da mecânica quântica, né? Então, ele mostra essa primeira parte do livro com uma explicação da física, resumindo aqui, né? A segunda parte como o que eram as tradições místicas orientais daquela época e como elas se aproximavam muito da mecânica quântica. E no final ele faz esse paralelo, a terceira parte do livro, ele faz esse paralelo desses estudos, tanto da física, quanto da física clássica, quanto da física quântica e também do misticismo oriental. Ele faz essa conexão que os budistas e os hinduístas falavam muito dessa interdependência, né? Aquela famosa dança cósmica, né? O fluxo do tal, na verdade, é o fluxo do tal, o fluxo, de certa forma, pensando naquela teoria do caos, né? O fluxo do caos, que é, na verdade, uma impermanência que se relaciona até com a impermanência, a questão da onda partícula, do observador e do observado, do vazio e da forma. Então, ele faz essas conexões tanto da física quântica quanto do misticismo oriental. E dentro do papel do observador, dentro da questão de você criar a sua realidade, é aquilo que a gente fala do colapso da função de onda, né? Que é um termo usado pelos físicos quânticos. Quando você colapsa a função de onda, é o momento em que você cria a sua realidade. É o momento da manifestação, é o momento em que o observador observa o resultado. E, de certa forma, o resultado é a sua realidade, é o seu caminho. Então, o colapso da função de onda é a manifestação da sua realidade criada por você mesmo. Então, ele faz essa relação que muito antigamente, nessas próprias ideologias mais do misticismo oriental, existia essa forma de criação da realidade através de meditações, de orações ou de contemplações e, de certa forma, você estava criando a tua realidade bem naquela época, e eles já falavam isso naquela época, muito, muito tempo atrás. E a física clássica e a física quântica, finalmente, agora no século XX, confirmaram isso. E até o que eu disse no nosso episódio anterior foi que realmente a física e a espiritualidade, ou seja, que seja a religião ou a espiritualidade ou a ciência, vão se unir de alguma forma, vão ter que se conectar porque tudo está conectado. E eles vão chegar também nessa compreensão
de que tudo está conectado e não tem como separar religião. Vai chegar um momento em que não vai ter como separar religião de ciência, e nem de ciência de religião, tanto faz. Vão estar conectados todas essas questões, todas essas funções. Então é muito importante você estar ligado e entender esse conceito de que a física clássica, a física quântica e a espiritualidade, a metafísica, todas têm uma conexão bem no fundo, só que uns podem falar, outros não podem, uns a academia deixa falar, outros a academia não deixa falar, senão fica muito estranho, então sempre tem essas questões, né. E dentro do livro do Fritjof Capra, a gente pode encontrar uma mensagem central ali, meio impactante, né, que ele até afirmava que a física moderna, quando ela começa a penetrar nessas mais profundamente nessa matéria da física quântica ou da mecânica quântica, é uma coisa mais intuitiva, né? E é uma visão de mundo que aquelas tradições, naquelas épocas, há milênios, já tentavam explicar eh, pelas vias não convencionais, né. E daí acaba que o o Capra até criou uma frase, importantíssima que, inclusive, se você procurar essa frase vai encontrar bastante, essa frase que Capra falava assim: "A ciência não precisa do misticismo e o misticismo não precisa da ciência, porém, o ser humano precisa de ambos". Então, essa conexão de estudos é uma coisa que a gente sempre comenta aqui no nosso canal Quantum Docs. As pessoas precisam desse conhecimento para adicionar informações reais à sua sabedoria, né? Então, a captação de conhecimento, tanto pela física, pela ciência, pela religião, todo tipo de conhecimento é bem-vindo se você souber usar com sabedoria. Por isso, aquela Evangelho Pistis Sophia, conhecimento e sabedoria, é muito importante para você também ler. Outra dica aí de livro para você ler. Beleza? Então, fica a dica aí, o livro O Tal da Física, de Fritjof Capra, foi escrito há mais de 50 anos atrás, porém muito atualizado nessas questões de vivência do viver em si, da experiência de vida e da experiência de criação da realidade e da experiência de contemplação de que existe algo muito maior fora e dentro deste mundo, nessas questões, ok? Muito obrigado pela sua conexão. Espero que você tenha gostado desse assunto. Se quiser mais dicas, vai comentando aqui nos comentários, dá umas dicas aí também, o que que você achou. E se quiser que a gente fale sobre alguns assuntos específicos aqui, se tiver uma pergunta que você quer que a gente responda por aqui, por favor, coloque aí nos comentários, beleza? A gente sempre está aqui, por aqui, trazendo assuntos bem maluquinhos, inclusive este. Mas obrigado pela sua conexão, obrigado por você sempre estar aqui com a gente no canal Quantum Docs. E até o próximo episódio. E não esqueça, se você está por aqui, é porque estamos conectados. Tchau, até a próxima!